Você está prestes a ouvir a história de um homem que foi testado como nenhum outro. Um homem que tinha tudo, perdeu tudo. E mesmo assim, escolheu não desistir. Essa não é uma fábula, nem uma lenda. Essa é uma história real, registrada na palavra de Deus, com detalhes que vão te prender do início ao fim. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a história de Jó, como você nunca ouviu antes. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, respeitado na sua cidade. Um homem de reputação ilibada, conhecido por sua justiça, sua bondade, sua generosidade. Ele era rico, não só em bens, mas em caráter. Tinha muitos servos, milhares de animais, uma grande família e filhos que frequentemente se reuniam para festas. Era o tipo de homem que todo mundo queria ser. Mas enquanto na terra Jó era admirado, no céu, algo extraordinário acontecia. A Bíblia nos revela uma conversa chocante entre Deus e Satanás. O acusador aparece diante de Deus e Deus diz: "Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal?" Mas Satanás retruca: "É claro que ele te serve. Tu cercaste ele de bênçãos. Tira tudo o que ele tem e verás se não te amaldiçoa na tua face." E com permissão de Deus, o teste começa. Em um só dia, tudo desaba. Um mensageiro chega. "Os sabeus atacaram e levaram teu gado." Mal termina a frase, outro vem correndo. "Fogo do céu consumiu tuas ovelhas." Em seguida, outro. "Os caldeus invadiram e tomaram teus camelos." E por fim, a pior notícia. "Teus filhos estavam na casa do irmão mais velho, e um vento forte derrubou a casa. Todos morreram." Jó ouve tudo, se levanta, rasga as vestes, raspa a cabeça, cai em terra e adora. Sim, adora. Diz: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Nenhuma murmuração, nenhuma blasfêmia, apenas fé. Mas o inimigo não estava satisfeito. Ele volta diante de Deus e diz: "Pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca na carne dele e ele te amaldiçoará." E Deus permite. Jó, então, é ferido com úlceras malignas da cabeça aos pés. Imagina, um corpo coberto de feridas, coçando-se com cacos de cerâmica, sentado nas cinzas, rejeitado pela sociedade. Sua própria esposa diz: "Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó responde: "Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos de Deus o bem e não o mal." A dor agora era física, emocional e espiritual. Jó entra em silêncio, mas não perde a fé. É então que chegam 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles veem Jó de longe, quase não o reconhecem. Sentam com ele por 7 dias, em silêncio. Mas quando falam, ao invés de consolo, trazem acusações. Dizem que Jó deve ter pecado, que Deus é justo e se ele está sofrendo é porque merece. Imagina ouvir isso enquanto o corpo arde em dor, os filhos estão mortos e tudo está perdido. Jó clama por respostas, questiona Deus, pergunta o porquê, grita sua inocência. Mas em nenhum momento amaldiçoa o Senhor. Ele sofre, sim. Ele se entristece, sim. Mas mantém a fé de que Deus ainda está no controle. Jó mostra que fé verdadeira resiste até ao silêncio de Deus. E então, no capítulo 38, Deus fala. Do meio de um redemoinho, o Senhor responde, mas não com explicações. Deus questiona Jó: "Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra?" Ele mostra sua grandeza, seu poder, sua soberania. Jó percebe que estava limitado em sua visão e se arrepende. Diz: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." E então, algo poderoso acontece. Deus vira o cativeiro de Jó quando ele ora por seus amigos. Aqueles que o acusaram, ele perdoa. Ele ora por eles. E é nesse momento que o céu se move. Jó recebe o dobro de tudo o que tinha.
Novos filhos, riquezas maiores, dias de paz, mas mais do que isso, ele recebe revelação. Ele conhece a Deus de forma íntima. Ele entende que a dor não é castigo, é construção, que o silêncio não é abandono, é preparação, e que a fidelidade no vale vale mais que qualquer vitória no topo. A história de Jó é sobre um Deus que permite o teste, mas nunca deixa de sustentar. Um Deus que restaura. Um Deus que honra quem permanece. Se você está passando por uma dor inexplicável, se perdeu algo ou alguém, se está em silêncio, lembre-se de Jó. Não desista no meio do processo. Deus ainda está escrevendo, e o final, nas mãos dele, é sempre glorioso. Mesmo depois da restituição, a vida de Jó não voltou a ser como antes. Ela se tornou ainda mais profunda, porque a verdadeira bênção não foi o que ele recuperou, foi o que ele entendeu no meio do caos. Jó aprendeu que a fé não depende de explicações, mas de confiança. Ele não conheceu um Deus que apenas dá, ele conheceu um Deus que permanece. Jó agora sabia que o céu pode estar em silêncio, mas nunca está indiferente. A sua dor ecoava no trono de Deus, e o tempo da restituição chegou. Mas só depois que o coração de Jó passou pelo fogo da lapidação. Ele se tornou um homem que não apenas cria, mas via Deus. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo: seus bois, suas ovelhas, seus camelos. Mas o mais emocionante vem agora. Deus deu a ele 10 filhos novamente, e Jó fez algo diferente dessa vez. Ele deu nome às suas filhas. Em uma época onde mulheres nem sequer eram contadas entre heranças, Jó lhes deu destaque e até mesmo parte da herança. O que isso nos ensina? Que Jó não apenas foi restaurado materialmente, mas foi transformado como pai, como homem, como alguém que entendeu o valor do cuidado e da compaixão. Quando Deus nos restaura, Ele não apenas devolve o que foi perdido, Ele nos torna melhores do que antes. Os anos passaram, e Jó viveu 140 anos depois de sua prova. Ele viu filhos, netos, bisnetos, até a 4ª geração, e morreu velho e farto de dias, como diz o texto bíblico. Mas o mais importante é que ele não foi lembrado pelas posses que teve, nem pelas dores que sofreu, mas pela fé que demonstrou. A história de Jó é contada há milhares de anos, porque ela representa o que todo ser humano passa em algum momento: perdas, dúvidas, solidão, e a escolha de continuar acreditando mesmo quando tudo desmorona. Porque Jó nos ensinou que a fé verdadeira não morre no dia mau, ela cresce nele, e talvez, hoje, Deus esteja te convidando para esse mesmo tipo de fé. Talvez Ele não vá te explicar o motivo da tua dor agora. Talvez o céu esteja em silêncio, mas isso não significa que Ele se esqueceu de você. Assim como com Jó, Deus vê tua fidelidade, ouve tuas orações no silêncio e conta cada lágrima. O que Jó recebeu de volta era grandioso, mas a comunhão com Deus que ele conquistou valia mais do que tudo. Então, se você está no seu próprio livro de Jó, escrevendo capítulo por capítulo com dor, lágrimas e oração, saiba que o último capítulo já está escrito por Deus, e Ele é especialista em finais gloriosos. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixe aqui nos comentários. Ainda que ele se cale, eu continuo confiando. E se puder, compartilhe com alguém que está passando pelo vale. Talvez hoje você seja a voz que sustenta alguém no silêncio. Jó não teve todas as respostas, mas ele teve algo melhor: a presença de Deus. E no final, isso foi tudo o que ele precisou. E agora que você ouviu a história de Jó como nunca antes, entenda: o mesmo Deus que escreveu o recomeço dele também está escrevendo o seu. A dor que você sente hoje pode parecer o fim, mas na verdade é o início de algo maior. Jó não sabia o que vinha depois da tempestade, mas ele decidiu não soltar a mão de Deus. Ele escolheu confiar mesmo sem entender.
E é isso que Deus espera de você hoje. Fé no escuro, confiança no silêncio, esperança no meio do caos. Porque a fé que resiste ao sofrimento é a fé que atrai o sobrenatural. Você pode estar se sentindo esquecido, julgado, abandonado, assim como Jó, mas Deus não te esqueceu. E se hoje você está orando pelos amigos que te feriram, se está escolhendo perdoar em vez de revidar, saiba, você está ativando o céu ao seu favor. Foi quando Jó orou por quem o machucou que o milagre aconteceu. Então ore, entregue, continue, porque a prova que parece te destruir é a mesma, que Deus vai usar para te promover. E quando vier o tempo da restituição, vai ser além do que você imaginou. Porque Deus não apenas devolve, Ele surpreende. Por isso, guarde isso no seu coração. Deus não mudou. Ele ainda restaura histórias, Ele ainda honra fiéis, e Ele ainda transforma vales em altares. A história de Jó não é só para ser ouvida, é para ser vivida. Porque em algum momento da vida todos nós somos um pouco Jó, feridos, testados, calados, mas ainda assim escolhidos. Então, se você estiver nesse lugar agora, lembre-se, Deus ainda está com você. E o final da sua história será maior do que o começo. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu continuo crendo, mesmo no silêncio. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também está passando pelo vale. Você pode ser a resposta de oração que essa pessoa precisava hoje. Vídeos novos todos os dias às 19 horas. Palavra, fé e transformação. Esse é o propósito do nosso canal. Só deixe o like se essa palavra tocou seu coração. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, Deus é fiel, mesmo quando tudo parece perdido.